aumentar a margem de lucro da empresa, aumentar a conversão em vendas, aumentar a criatividade do time. Levanta o braço quem tem interesse nesses temas. E o tema que eu vou trazer para vocês, precisa entender se vocês têm interesse antes. Aumentar a margem de lucro da empresa, aumentar a conversão em vendas, aumentar a criatividade do time. Tudo isso todo mundo tem interesse? Levanta o braço quem tem interesse nesses temas. Opa! Nós vamos falar sobre como a gente ter equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise, ou mesmo em momentos de crise. E eu gosto de começar com essa frase do Einstein, né, que ele diz que a gente nunca consegue resolver um problema dentro do mesmo nível de consciência que o problema foi criado. Então, sempre que a gente quer resolver algum problema na nossa vida, a gente tem que expandir nossa consciência, a gente tem que aprofundar o nosso nível de consciência, né? A gente tem que passar, subir por cima para a gente conseguir resolver isso. E como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso elevando o nosso nível de consciência. Uma palavra-chave quando a gente vai trazer esse tema é intencionalidade. Intencionalidade significa a gente alinhar corpo, mente e alma, né? Você está totalmente direcionado para aquele objetivo que você tem. Antes da gente iniciar, eu quero passar alguns números para vocês, que eu tenho certeza que todos vocês estão passando por isso nas suas empresas, muitas vezes dentro de casa também, que é a doença, né, que a sociedade está tendo hoje, que são as questões relacionadas à saúde mental. Nós temos hoje no Brasil 32% dos trabalhadores estão com burnout. A gente tem em torno de 30 milhões de brasileiros com depressão ou ansiedade. A hora que a gente vai olhar dentro de casa, crianças e jovens aí entre 18 e 24 anos, chega a ter mais de 49,9%, ou seja, 50% estão enfrentando depressão e ansiedade. E isso não é só no Brasil, isso é no Brasil e no mundo. Nós temos, portanto, uma pandemia superior à pandemia do Covid acontecendo no nosso país. Uma estimativa de Harvard nos mostra que 31% do nosso custo de folha, imagina as folhas dos senhores, olha para aquelas 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10 mil pessoas. Imagine que 31% desse custo está sendo jogado no lixo todos os meses por questões relacionadas à saúde mental. Esse é o tamanho do problema que a gente tem nas nossas mãos. E como que esse valor, né, como que isso está saindo de dentro das nossas empresas? Isso está saindo de 4 grandes agressores aí, vamos chamar assim. O primeiro é o presenteísmo. O presenteísmo é o quê? A pessoa está na empresa, mas não está. A gente já viu bastante, né? Está ali, toma café, vai no banheiro, volta, entra no Instagram, YouTube, WhatsApp, está ali fazendo home office às vezes, assistindo Netflix. O outro, a gente tem o absenteísmo, a pessoa já está efetivamente afastada da empresa por conta de questões relacionadas à saúde mental. O outro, alguém trouxe mais cedo na palestra, a rotatividade, né? A gente contrata a turma mais jovem, a gente não consegue engajá-los da mesma maneira que a gente era engajado na nossa geração. E por fim, né, essa rotatividade de planos de saúde, a hora que você soma isso tudo, nós estamos falando em 31% de custo jogado no lixo. Por que isso está acontecendo? Trazer um pouco da neurociência por trás disso. Todos nós, dentro do nosso cérebro, nós temos 2 grandes estados de presença. Nós temos o estado de paz, de criação, e nós temos o estado de defesa. Igual um país. Se o país está em guerra, você tem um general que cuida. Se o país está em paz, você tem um presidente. O nosso cérebro funciona da mesma maneira. Nós temos quem cuida da guerra, quem cuida do nosso estado de defesa, é a amígdala. Eu já digo que é uma amígdala que não é essa aqui. Tem gente que já olha com uma cara, nossa, eu tirei minha amígdala. Não se preocupem, é outra amígdala. E a gente tem também o neurocórtex, que é a parte lógica do nosso cérebro. Ambos têm tarefas distintas, então ou a gente está em um, ou a gente está em outro. Legal, Léo, existe alguma forma da gente sair do estado? Existe uma forma da gente desligar a amígdala e ligar a córtex frontal? Existe uma maneira da gente parar de produzir cortisol, adrenalina, noradrenalina e produzir dopamina, oxitocina, esses hormônios que nos conectam? Existe. A hora que a gente faz isso, a gente sai do modo de medo, a gente sai do modo de falta de foco, a gente vai para um foco de calma, de inspiração, de resiliência, de disciplina. Por quê? É uma questão biológica. Imagina que vocês estão caminhando, pensando na vida, pensando num projeto, e de repente vem um Rottweiler, Sérgio, pum, correndo atrás de você. Você consegue terminar aquele pensamento? Não consegue.
porque nós estamos com o corpo pronto para fugir ou lutar. Então a gente tem que mudar de hormônio. E como que a gente faz isso? Tem 3 grandes chaves. A gente desliga uma e liga a outra. Olha que interessante que é a natureza. Eles funcionam alternados, como se fosse um relé. A hora que você liga um, você desliga o outro. Então como que eu posso desligar? Tem 3 grandes chaves. A primeira delas é a atividade física. Quando a gente faz atividade física, a gente aumenta em 25% a circulação sanguínea no neurocórtex. E com isso a gente aumenta a dopamina, a gente corta o cortisol. Quando a gente faz exercício físico, vocês já perceberam, estão correndo, estão malhando, fazendo alguma coisa, a energia que a gente fica, né, é palpável. Você fala, nossa, você começa a ter várias ideias. Às vezes depois é até meio mico, né? Você fala, acho que eu estou meio empolgado demais. Mas é essa mudança hormonal. Aumenta em mais de 25%, medida em ressonância magnética. Segunda grande chave, a oração, a fé. Ah, Léo, mas oração, fé em qual religião? Tanto faz, não importa. Você pode chamar de natureza, de energia, de Adonai, de Jeová, de grande arquiteto, de Alá, de Deus, de God, tanto faz. A única questão, biologicamente falando, é que quando você tem fé, você não tem medo. Quando você não tem medo, você não ativa a amígdala, você não produz cortisol, você está em estado de criação, você não está em estado de defesa. E olha que interessante, quando a gente passa muito tempo no estado de defesa, de luta e fuga, o nosso corpo começa a não se regenerar. Quando a gente está o dia inteiro com medo, com pânico, será que vai abrir um concorrente aqui na frente? Será que vai aumentar o imposto? Será que vai cair o fornecimento? Você não consegue criar e suas células não são regeneradas. Você começa a ter doença, pode ter câncer, doenças autoimunes, vários tipos de doença, porque seu corpo não está tendo tempo de regenerar, ele está só no modo de defesa. Quando a gente faz uma oração, quando a gente tem fé, a gente conecta nesse estado de criação. Então a gente tira o cortisol, coloca dopamina e oxitocina e você começa a ter ideias. Você tira os hormônios errados e põe os hormônios corretos para você criar. Então o que nossos pais, amigos sempre disseram, tem que ter fé, tem que acreditar, isso é biologicamente provado hoje em dia. Quando você tem fé e acredita, você tem os hormônios corretos para fazer o que você precisa. E a chave número 3, que é a fase que eu tenho levado isso para as empresas, que é uma reprogramação mental através de técnicas de meditação e viagem mental. Essas técnicas aumentam em mais de 60% a circulação no neurocórtex. Quando você entra nesse estado de reprogramação mental, quando a gente consegue levar nossa mente a um estado de presença, a um estado de calma, e nesse estado você consegue imputar para ela novos pensamentos, novos formatos, novos padrões, igual a gente coloca no computador. Simples assim. Se você está buscando formas de expandir sua consciência, se conhecer melhor, controlar melhor seus pensamentos, suas ansiedades e seus medos, liderar melhor seu time, sua equipe, sua vida, te convido a participar do nosso próximo Retiro Above and Beyond. Quer saber mais? Digite Calma que te enviarei todas as informações. O amor se manifesta de 1 milhão de maneiras e hoje eu conheci pessoas maravilhosas, situações maravilhosas, experiências maravilhosas que me levaram a crescer espiritualmente. A partir desse final de semana, comigo, eu vou levar comigo um novo arquivo de memória, uma nova experiência. E a partir de hoje eu vou passar a usar essa experiência em todas as decisões que eu vou tomar. Acredito que a Above Beyond é uma união, né, uma unidade entre grandes pessoas que já passaram por esse caminho de empreendedorismo, junto agora com uma espiritualidade, a meditação, a calma da mente. O maior aprendizado foi realmente estar em sintonia com pessoas que já trilharam muito o caminho de sucesso profissional e financeiro, falando de espiritualidade e energia. Por exemplo, grandes empresários e também doutor, né, um médico falando dessa parte energética e espiritual que volta à essência do coração e não está só ali no que a grande maioria, né, está vibrando ali apenas no físico. A minha maior dificuldade é conseguir conciliar a dinâmica de correria do dia a dia, mas com uma mente mais calma, mais em paz. Uma das maiores chaves para mim, um dos maiores algoritmos, foi a estabilidade e eu poder saber que eu consigo lidar com o meu próprio eu crítico. Eu acredito que a minha dor, que pode ser a dor de muitas pessoas, é de se conhecer profundamente, saber quem realmente você é,
saber quais são os seus verdadeiros pontos fortes, fracos. Esse evento aqui é um retiro de autoconhecimento, crescimento, de aperfeiçoamento, me fez primeiro baixar minha frequência, me fez aguçar as minhas sensibilidades, minhas percepções e de dar valor àquilo que precisa ser dado, de colocar num rol de prioridade aquilo que realmente importa.